Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Hélio Silva e hoje vamos explorar um recurso poderosíssimo no Flutterflow, que são as funções personalizadas. Então pessoal, como sabemos, o Flutterflow ele é uma ferramenta incrível para a criação de aplicativos sem código, mas às vezes precisamos ir além das capacidades padrão do Flutterflow. E é aí que as funções personalizadas entram em cena. Com elas, você pode escrever código Dart para realizar tarefas que não são diretamente suportadas pelos recursos internos do Flutterflow. Com as funções personalizadas, vocês podem criar lógicas de negócio, processar dados e entre outras opções. Isso significa que você pode criar aplicativos mais complexos e personalizados que atendam às suas necessidades específicas. Antes de criarmos a nossa primeira função, eu vou criar um layout bem rápido que vai servir para a gente testar alguns exemplos. Então, vamos começar. Vou adicionar aqui um container. Vamos definir a largura e a altura 100%. Então, selecionar a porcentagem. Pronto. Aqui dentro desse container eu vou adicionar uma coluna. Dentro da coluna, um text field. Vai ser utilizado para a gente adicionar os valores. Um text field. Vamos personalizar. Então aqui, input board, vou colocar o outline. E a cor da borda, eu vou definir esse cinza. E diminuir aqui um pouco a opacidade, para não ficar tão forte. Acho que esse está bom. Eu vou colocar aqui, digite o valor. Aqui na coluna novamente, vamos adicionar um botão. Vou definir aqui como adicionar. Vou selecionar a coluna, eu vou dar um espaçamento aqui de 15. E na parte superior, vamos definir aqui um pad de 20. Acho que aqui ficou bom. Vamos adicionar aqui na nossa coluna um container. Vou definir aqui a largura de 100%. E a altura, vou selecionar a porcentagem. Eu vou definir aqui mais ou menos uns 25% de altura. Dentro desse container eu vou adicionar um list view. Ele vai ser utilizado para exibir os valores que vamos adicionar. Vamos personalizar o nosso list view. Vou adicionar um container. E a altura eu vou definir 40 pixels. Dentro do container eu vou adicionar uma linha. Selecionar aqui o raw. Dentro dessa linha eu vou adicionar um texto e um ícone. Vou pesquisar aqui icon. Vou selecionar novamente a nossa linha. Vamos alinhar com essa opção. Vai ficar assim. Vou alterar esse ícone. Vou aumentar o tamanho dele para 28. E eu vou selecionar aqui, buscar na verdade, a lixeira. Não? Pode pesquisar aqui delete. Seleciona. E o nosso texto eu vou aumentar para 16. Então vai ficar assim. Eu vou selecionar meu container e vou definir uma cor. Então pode ser essa cor aqui primária. E eu vou diminuir aqui um pouco a opacidade. Vou deixar mais ou menos aqui. Acho que 15% tá bom. Para finalizar, eu vou selecionar aqui o text field. Vou remover esse espaço aqui do text field. Selecionar minha coluna. E vamos aplicar aqui um pad de 15 nas laterais. Então, 15 na direita e 15 na esquerda. E ele vai ficar dessa forma. Vamos clicar aqui no app state. E vamos adicionar uma variável. Eu vou adicionar aqui. Vai ser lista de valores. Lista de valores. Do tipo double. Vai ser do tipo lista. Eu vou marcar também essa opção persistente para que ele mantenha os dados salvos, né, quando eu fizer aí os updates e atualizações na tela. Vamos gerar dinamicamente nesses dados. Então eu seleciono aqui essa opção, Generate Dynamic Children. Eu vou definir o nome, pode ser lista. Aqui em Value eu vou selecionar AppState e vou selecionar aqui a minha lista de valores. Vou selecionar, deixo marcada essa opção, confirmo e clico em salvar. Clico em OK. Vou selecionar aqui o texto, Set from Variable, lista de itens e eu clico para confirmar. Pronto, agora a gente já fez aqui a nossa listagem. Vou selecionar aqui meu list view, vamos dar um espaçamento entre os itens. Vou dar um espaçamento aqui de 8. Vamos adicionar a ação para adicionar aqui a nossa lista, né? Adicionar os valores. Então seleciono aqui uma ação, vou abrir, vamos pesquisar update app state. Vamos setar a minha lista de valores e eu quero adicionar a lista. Esse valor ele vai vir lá do text field. Então vem o edit state, text field. Aqui eu posso fechar
E vamos adicionar também a ação para deletar. Então, seleciono aqui o meu ícone. Vamos mudar a cor. Posso colocar essa cor aqui. Pronto. Eu vou selecionar Action. Vamos abrir o nosso editor, adicionar uma ação. Update App State. Vamos selecionar aqui a nossa lista de valores. Então a gente vai remover da onde? Da nossa lista de itens. Então seleciono lista de itens e clico em confirmar. Aqui eu posso fechar também. Vamos testar a nossa aplicação. Eu vou clicar aqui para testar. Nossa aplicação já fez o carregamento. Agora, se eu quiser adicionar o valor, eu posso adicionar. Pode ver que ele já está aparecendo aqui na nossa lista. E se eu quiser deletar também, ele vai deletar. Eu vou inserir aqui alguns valores aleatórios. Vamos melhorar isso aqui. Então eu volto aqui novamente na minha aplicação. Selecionar aqui o botão para adicionar. Vou abrir. E agora, quando eu adicionar um valor, eu vou limpar o meu text field. Eu vou adicionar uma outra ação. Vai ser o Clear Text Field e vou selecionar o campo de texto. Pronto, vou atualizar. Pronto, nossa aplicação já fez o carregamento novamente. Agora, quando adicionar um novo valor, ele vai limpar e fica muito mais simples. A nossa aplicação está funcionando. Agora a gente vai voltar para conhecer um pouco mais sobre as funções personalizadas. Então, pessoal, para você criar uma função personalizada aqui no Flutter é bem simples. Clica em Custom Code e aqui na parte superior você vai encontrar esse botão que é para adicionar. Seleciona ele aqui. E aqui a gente vai ter três opções. Temos as ações personalizadas, os widgets personalizados e as funções personalizadas, que é essa que a gente vai criar agora. Eu vou selecionar. Chegando aqui tem algumas observações que são necessárias a gente entender. Primeiro é que a gente não vai conseguir importar bibliotecas, pacotes ou dependências. Caso você precise usar, aí você utiliza uma dessas duas outras opções, que é, por exemplo, criar uma ação personalizada. E uma outra observação é que todo código ele precisa estar entre essas chaves aqui. Qualquer código adicionado fora dessa função, você vai receber um erro. Então, pessoal, além dessas informações iniciais, é necessário você seguir alguns passos para evitar erros ao criar essas funções. A primeira é você definir o nome da função. Então, a partir do momento que você clica para adicionar uma função, você já pode definir o nome dessa função. Então, por exemplo, vou colocar aqui somar valores. O próximo passo é você definir o tipo de retorno. Então, por exemplo, se eu estiver somando dois valores, ele vai me retornar o resultado da soma desses valores. Então aqui eu tenho o tipo de retorno inteiro. Caso eu estivesse fazendo esse tipo de soma, utilizando os pontos flutuantes, então aqui eu teria o retorno do tipo double, que são os pontos flutuantes. Então, com base nesse exemplo, eu posso definir aqui o tipo de retorno como integer ou double. Eu vou selecionar aqui o inteiro, o integer. Posso desmarcar o no label. E o último passo é a definição do argumento. No contexto da programação, especialmente em linguagem como Dart, a definição de argumento é um termo que se refere à declaração de parâmetros para uma função. Em outras palavras, quando você define um argumento para uma função, você está especificando quais parâmetros a função espera receber quando é chamada. Então, resumidamente, são os dados que você passa para essa função. Então, é interessante, né, e é de extrema importância que você defina isso antes de começar a fazer a função. Então aqui eu vou adicionar, por exemplo, simulando aqui dois campos. Eu vou colocar aqui campo 1, vou desmarcar no label, ele é do tipo inteiro também, porque eu estou fazendo aqui essa soma, e o campo 2. Vou desmarcar também no label e seleciono aqui o tipo inteiro. Com tudo isso definido, eu posso simplesmente definir aqui return campo 1 mais campo 2. Finalizo com ponto e vírgula. Para saber se está funcionando, o Flutterflow ele disponibiliza aqui o text function para você testar a função para saber se está funcionando. Eu posso aqui adicionar, por exemplo, 4 mais 2. Vou executar. Tem que retornar 6. Então, está funcionando a nossa função. Então, é uma opção muito útil você estar utilizando aqui o text function para testar as suas funções. Diferentemente no Flutterflow no Windows, a gente não tem a opção para testar a função. Então, pessoal, voltando aqui, a grande vantagem de você definir esses passos antes de começar a desenvolver as suas funções
é você ter respostas mais assertivas quando estiver solicitando ajuda através aí das inteligências artificiais, por exemplo, aí o ChatGPT, né, o próprio Gemini e entre outros muitos que existem. Então fica muito mais simples você ter respostas mais que solucionem realmente o seu problema. Eu vou abrir aqui o ChatGPT para a gente fazer esse exemplo. Então definimos aqui o nome da função, o retorno e temos aqui os argumentos. Eu vou digitar aqui, por exemplo, crie uma função em Dart para somar dois valores. E aqui eu vou passar o nome da função. Vai ser, na verdade, é somar valores, né? Foi o nome que a gente definiu. O tipo de retorno é int e os argumentos, ele vai reconhecer também, os argumentos serão campo 1 e campo 2. Vamos executar. Então podemos ver que a resposta, se a gente for comparar com o nosso código, é igualzinho, o mesmo código que ele adicionou. Aqui, eu vou utilizar esse mesmo prompt, vou colar aqui, e agora eu vou alterar. Eu vou criar uma função para tirar a média de dois valores. Eu vou executar. Ele me retornou novamente return, né? Então ele vai somar os dois campos e dividir por 2. Então eu posso copiar aqui. Vamos colar. Temos um erro aqui. Esse erro acontece porque a gente está somando os dois valores, dividindo por 2. Pode ser que ele retorne o número quebrado, né? Por exemplo, 2.2, 2.3. São os pontos flutuantes. Então precisamos mudar o tipo de retorno. Eu vou definir aqui agora como double. E esse erro ele vai sumir. Vamos testar novamente nossa função. Vou adicionar dois valores. Ele vai somar 8 mais 4, vai dar 12, dividido por 2, precisa dar 6. Eu vou clicar para executar. Então, está funcionando perfeitamente também. Então, além da facilidade de obter respostas mais sólidas através das inteligências artificiais, fica muito mais fácil também você utilizar a própria IA, né, que é o Code Copilot do Flutterflow. A IA Code Assistente, ela utiliza o ChatGPT 3.5 para gerar código através de prompt. Então aqui você pode simplesmente digitar somar dois valores, clicar aqui nesse botão e ele vai gerar uma função automaticamente para você. Ele já fez aqui a geração da nossa função e eu posso clicar nessa opção Copy Function, sim, e ele vai adicionar aqui ao meu código. Novamente apareceu o erro, porque precisamos mudar o tipo de retorno para inteiro. Automaticamente esse erro ele some. O Code Copilot ele funciona muito bem, então vocês podem usar e abusar. Eu utilizo muito para criar essas funções personalizadas. E ele é alimentado, né, com o ChatGPT 3.5. Então podemos ver a diferença desse prompt que a gente adicionou para o prompt que adicionamos aqui dentro. Eu coloquei somado aos valores, muito menor, né, do que todo esse prompt. Eu tinha que definir também quais eram os argumentos que eu estava utilizando, qual era o nome da função. Então aqui, tendo tudo isso definido, fica muito mais simples, né? Ele já vai adicionar a minha função, ele já vai criar essa função com todos os parâmetros já definidos. Então fica muito mais fácil a gente criar a função dessa forma. Para finalizar essa função, vamos clicar aqui nessa opção, ele vai checar se tem algum erro, então pode clicar aqui, ele vai fazer essa verificação. Se tiver tudo certo, ele vai dar esse check aqui e agora é só clicar em salvar. O erro já sumiu. E pronto, já temos a nossa primeira função criada. Agora a gente vai criar uma outra função que vai ser responsável por somar os valores de uma lista. Então eu vou clicar aqui para adicionar, função, já vamos definir o nome. Quando você for definir o nome, é interessante você manter o padrão, né, de estrutura camel case, que é a primeira palavra em minúsculo e as próximas palavras, toda vez que tiver uma outra palavra, você vai colocar a primeira letra em maiúscula. Então, por exemplo, se eu colocar aqui somar valores da lista. Então, cada próxima palavra você coloca a primeira em maiúscula. Então funciona bem e também é uma boa prática de programação. O próximo passo é definir o tipo de retorno. Então aqui, o nosso retorno, se eu estou somando os valores de uma lista, ele vai me retornar o resultado dessa soma, né? Então, aqui eu vou definir o tipo double. Eu poderia definir o tipo inteiro, mas o tipo double ele já pega de uma forma geral. Então eu posso somar
tanto os pontos flutuantes como valores inteiros. Vamos desmarcar aqui o NoLabel e para finalizar vamos passar o argumento. Então vou adicionar aqui esse argumento. Então relembrando, o argumento são os dados que você precisa repassar para a função ser executada de forma correta. Então se a gente está somando os valores de uma lista, o argumento vai ser a minha lista. Então eu preciso passar a minha lista para essa função ser executada. Eu vou desmarcar aqui o NoLabel e aqui eu vou definir o tipo double. Então por que eu defini aqui o tipo double? A gente cria uma variável appState, né, lista valores, que é uma lista do tipo double. Então, por isso que a gente está definindo aqui o double. Vou marcar que ele é uma lista e aqui eu vou definir o nome. Vou colocar minha lista. Agora, aqui embaixo eu vou adicionar uma outra variável, vou definir o tipo dela como double e vai ser a variável soma. Essa variável ela vai ser responsável para armazenar a soma dos valores da lista. E ela vai ser inicializada aqui com o valor 0. Para percorrer os elementos da nossa lista, eu vou estar utilizando o loop. Então eu posso adicionar aqui o comando for. Ele vai fazer esse papel de percorrer cada elemento. Aqui dentro do comando for, eu vou adicionar uma variável temporária que ela vai interagir com a nossa lista. Então eu vou definir aqui o tipo também como double e eu vou definir o nome dela como valor atual. E aqui eu vou definir o nome da minha lista. Então eu posso pegar aqui minha lista, foi o nome do argumento que a gente definiu. Vou digitar mesmo, minha lista. Então como é que vai funcionar aqui? Para cada interação com a minha lista, o valor da lista ele é armazenado nessa variável valor atual. Vou fazer um exemplo aqui prático que a gente vai entender toda essa lógica. Para finalizar, eu vou adicionar a seguinte instrução. Então soma e o valor atual, ponto e vírgula. Então o que vai acontecer aqui? O valor atual ele vai ser somado com o valor que está acumulado aqui na variável soma e o resultado ele vai ser armazenado também na variável soma, certo? E para finalizar, eu vou adicionar aqui o nosso retorno. Então return soma. Ele vai retornar o resultado dessa soma. Vamos verificar se está tudo certo. Eu vou clicar aqui. Então funcionando, agora eu posso salvar a função. Então podemos ver que sumiu o erro. Então nossa função é para estar funcionando. Vamos testar aqui essa função. Aqui na nossa lista eu posso adicionar alguns valores. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 2, o 8 e o 5. E vamos executar. Então precisa retornar o valor 15, que é a soma total. Então está funcionando perfeitamente a nossa função. Eu vou clicar aqui novamente. Se eu quisesse fazer isso através da nossa inteligência artificial, eu poderia também. Então eu posso clicar aqui no Code Copilot. E aqui eu vou digitar somar valores de uma lista. Vou executar. Então vocês podem observar que na resposta ele trouxe a mesma estrutura que a gente está criando. Então por isso que é interessante, né, fazer esses passos. Defina o nome, defina o tipo de retorno e defina os argumentos. Porém, tem muita gente que não tem esse conhecimento, né, para adicionar qual vai ser o tipo de argumento, qual vai ser o tipo de retorno. Então, utilize, né, use e abuse das inteligências artificiais, o próprio Gemini, o próprio ChatGPT. Então, você faz a pergunta, pede para ele gerar, né, essa função e depois você vem criando, né, definindo o nome, definindo o tipo de retorno e definindo também os argumentos. Vamos voltar aqui para a nossa função. Então, a gente já sabe que ela está funcionando. Vou clicar aqui novamente para salvar. Eu vou clicar aqui para executar e vamos entender um pouco da lógica desse código. Então, vou clicar aqui. Nossa aplicação já fez o carregamento. Então, primeiramente, temos a variável soma. Ela está recebendo aqui o valor 0. E o nosso for, né, o nosso loop, ele vai ser responsável por percorrer todos os elementos da lista. Aqui a gente está utilizando uma variável temporária. O que ela vai fazer, pessoal? Ela vai chegar aqui, por exemplo, no 45. Então, eu vou colocar aqui valor atual. E esse 45 vai ser armazenado na nossa variável valor atual. Então aqui, esse comando, então soma é 0, que é o valor que está armazenado, vai ser somado com o valor atual, que é 45. Então o resultado vai ser o quê? 45. Então agora a soma, ela vale 45. Novamente o loop é executado, né? Ele vai percorrer de novo. Então vem aqui para o próximo valor, que vai ser 85. Agora a nossa soma não é mais 0, a nossa soma é 45, mais o valor atual, que é 85, que vai ser o resultado 130. A nossa soma aqui agora está armazenando o valor 130. Novamente, o loop é executado. Então agora a nossa variável soma tem armazenado o valor 130 e a nossa variável chegou nesse elemento aqui da lista, onde vai ser armazenado. Então 130 mais 78. Então a nossa soma agora equivale a 208.
Então, por último, a nossa variável aqui vai chegar no último elemento da lista, que é igual a 100, que vai ser armazenado aqui. E agora, executa novamente essa soma, 208 mais 100, vai ser igual a 308. Então, o nosso valor aqui dessa soma da lista vai ser igual a 308, ou seja, ele vai retornar esse valor. Tendo essa lógica em mente, a gente vai executar agora tudo lá na prática. Então, a gente vai voltar para a nossa aplicação. Eu vou limpar isso aqui tudo. Vamos voltar. Eu vou selecionar aqui a minha coluna. Eu vou adicionar um texto. Vou clicar para adicionar um text. Vai ficar aqui na parte de baixo. Vou aumentar aqui o tamanho. Vou colocar, acho que 17 está bom. Definir 18. E vou colocar o peso aqui semi-bold. Eu vou definir aqui um pad de 25. Vou clicar aqui em Set from Variable. Vamos colocar aqui um texto, né, um combine text, texto combinado. Vou adicionar outro texto. E o primeiro eu vou definir aqui soma total, ou soma da lista, soma da lista. Aqui no texto 2 eu preciso adicionar a soma, né, o nosso resultado. Então eu vou clicar aqui nessa opção. Vamos navegar até Custom Function. E aqui eu vou selecionar a nossa função criada. Então, somar valores da lista. Aqui ele está pedindo para a gente adicionar o que? A nossa lista. Eu vou clicar aqui, AppState, que foi a nossa variável criada, né, do tipo lista. Deixa ele carregar aqui. Então vamos selecionar lista valores, confirmo. Aqui eu poderia adicionar algum tipo de formatação. Então eu não vou adicionar nada, vou só clicar em confirmar. Então tudo certo, eu vou atualizar aqui novamente a aplicação. Então podemos ver que ele já retornou aqui a soma da nossa lista. Por exemplo, agora se eu adicionar um valor aleatório aqui, ele já vai fazendo essa soma automaticamente. Se eu quiser deletar, ele automaticamente faz o decremento, né? Ele vai tirando, diminuindo o valor. Então podemos ver aqui, se adicionar valores quebrados, né, os pontos flutuantes, então 25.2, ele vai adicionar também. E agora se eu quiser saber qual o maior valor dessa lista de valores, eu consigo? Também eu consigo. Então eu clico novamente aqui no Custom Code, eu vou adicionar uma outra função, vamos definir o nome, então eu posso colocar aqui maior valor da lista. Vamos definir o tipo de retorno, então vai ser o tipo double, vou desmarcar aqui o noLabel, e aqui eu vou passar o meu argumento. Então é uma lista, desmarco aqui o noLabel, tipo double, e aqui eu defino o nome, né, o nome desse argumento, vai ser minha lista. Então já fizemos todas as configurações necessárias, vamos começar a adicionar aqui o nosso código. Então, novamente, vou adicionar a variável double, vou chamar ela aqui de maior valor, ela vai ser inicializada com valor 0. Vou deletar esse comentário, para ficar mais fácil de visualizar. Então, novamente, vou adicionar aqui o meu loop, então for, eu vou definir aqui a sua estrutura. Dentro do for, novamente, nossa variável temporária para percorrer os elementos da lista, então valor atual, e o nome do argumento que vai ser a minha lista. Aqui no corpo do for, eu vou adicionar a condição. Então, se o valor atual ele for maior do que o valor que está armazenado aqui nessa variável, a variável maior valor, ela vai receber o valor atual. Ponto e vírgula. Vamos clicar aqui nessa opção que ele vai fazer a formatação correta do código. Então eu vou clicar aqui e ele já vai fazer essas correções. Então temos aqui a nossa condição definida e eu vou adicionar aqui o return. Então return maior valor. Ponto e vírgula. Vamos verificar se tem algum erro. Então já fiz a verificação, tudo correto, eu vou salvar a minha função. Então vamos voltar aqui na nossa aplicação. Eu vou duplicar esse texto aqui, Ctrl D. Vou selecionar aqui, vamos alterar. Agora vai ser, vou deixar aqui maior valor e vamos alterar também a nossa função. Então vai ser Custom Functions, maior valor da lista, e aqui eu vou selecionar AppState, a minha lista de valores. Clico para confirmar, confirmar, confirmo novamente e vamos testar. Então, a nossa função já fez o carregamento. Ele está falando que o maior valor aqui da nossa lista é esse aqui, 568. Está correto, eu vou deletar. E agora, o maior valor aqui da minha lista é o 120. Vou adicionar aqui um outro valor, 1000, e agora ele precisa ser definido como maior valor. Eu vou adicionar. Já temos aqui a soma total da lista e o maior valor da nossa lista. Para finalizar esse exemplo, vamos entender aqui bem rápido a lógica desse código.
Vou clicar aqui no Custom Code. Então o que aconteceu? Definimos a variável aqui do tipo double, chamada maior valor, onde ela recebe aqui, ela inicia com o valor 0. Então novamente, o nosso for, né, o nosso loop, ele vai percorrer os elementos da lista. Então o valor atual, ele vai percorrer esses elementos, ele vai chegar aqui no 45, 45 vai ser armazenado. Então o que vai acontecer? Vai ter aqui a comparação. Então o valor atual, que é 45, ele é maior do que 0? Sim. Então, a partir desse momento, o maior valor vai valer 45. Próximo, 78. Então, o valor atual agora vale 78. Então, 78 é maior do que 45? Sim. Então, elimina aqui e aqui fica valendo 78. Próximo, 120. E aqui ele vai fazendo essa execução. Então, o valor atual agora é 120. Ele é maior do que 78? Sim. Então, elimina aqui. Próximo, 25.2 é maior do que 120? Claro que não. Então, ele mantém esse valor e aí chega no último, que é o 1000. Então, 1000 é maior do que 120? Sim. Então, novamente, e aqui finaliza retornando o maior valor da lista. Então, entendendo um pouco dessa lógica de funcionamento, principalmente da lógica de funcionamento do for, de como ele funciona, de como ele percorre entre os elementos, então você consegue criar muitas outras funções para trabalhar diretamente, não só com lista, mas com muitas outras opções que existem. Aí você pode falar, mas eu não tenho conhecimento. Aí utiliza aqui o Code Copilot. Funciona muito bem, como já falei. Eu também posso criar essa função por aqui. Então, verificar o maior valor de uma lista. Eu posso executar. Ele vai trazer para você a resposta com essa função. Ele vai funcionar da mesma forma. Talvez escrita de uma forma diferente, mas que vai fazer a mesma função. Se eu quiser saber qual a média, né, da soma desses valores, eu posso também fazer isso. Então, vamos adicionar uma nova função. Vou definir o nome dessa função de MediaList. O retorno ele precisa ser do tipo double, né, que ele vai somar e depois dividir. Vou desmarcar aqui no label e o argumento vai ser novamente a minha lista. Então, tipo lista, vamos selecionar aqui o double e eu vou definir minha lista. Tudo pronto. Agora a gente vai utilizar aqui o Code Copilot para fazer essa função rápida para a gente. Então vou definir aqui o prompt, saber a média de valores de uma lista. Vamos executar. Ele já gerou o código aqui para a gente. Vamos copiar essa função, clique em As. Ele vai adicionar esse código aqui para a gente. Vamos verificar se tem algum erro. Então tudo certinho, não tem nenhum erro. Vamos salvar a função. Então podemos ver aqui que ele adicionou a variável soma, né, iniciando aí com valor 0. Adicionou também o loop para ele percorrer, né, os elementos da nossa lista. E ele está somando, né? Então cada vez que o valor atual ele vai somar com o valor que está armazenado aqui na soma e vai armazenar na variável. Aqui no final ele adicionou return soma dividido pelo tamanho da nossa lista. Então minha lista.length, aqui ele vai verificar a quantidade de elementos que tem na minha lista. Então 1, 2, 3, 4, 5. Então soma, né, o valor total da soma dividido por 5. E aí ele retorna o valor, né, o resultado. Vamos voltar lá na nossa aplicação. Vamos duplicar novamente, né, esse texto. Vou selecionar ele aqui. Vamos mudar. Agora vai ser valor médio. Vamos mudar a função. Vou clicar aqui para editar. Custom Functions. E agora vai ser média lista. Seleciono. E vamos selecionar aqui a nossa lista. AppState, lista valores. Confirmo. Clica para confirmar. E vamos novamente atualizar aqui a nossa aplicação. A nossa aplicação já fez o carregamento, então ele somou os valores da lista e dividiu pelo tamanho, né, pela quantidade de elementos que tem na nossa lista. Ele retornou aqui esse valor médio. Ele adicionou uma quantidade a mais aqui de 0, você pode alterar. Eu vou selecionar aqui o valor médio. Vamos selecionar aqui Combine Text, seleciono a função, Number Format, e vamos customizar. E aqui no Custom Format você pode adicionar esse seguinte formato aqui. Então vai ser 0.00. Então fica dessa forma. Vou clicar para confirmar. Testar novamente. A nossa aplicação já fez o carregamento e podemos ver que o valor da média foi atualizado, né? Então ele vai ficar desse formato, 253.64. Caso você queira criar também uma função para ordenar a sua lista, também é muito simples.
Eu vou selecionar aqui o meu container, eu vou duplicar, apertar Ctrl D e vamos criar uma nova função. Eu vou selecionar aqui, adicionar função. Agora eu vou colocar o nome ordenar lista. Vamos definir o tipo de retorno. Se eu quero ordenar uma lista, né, eu vou passar para ele uma lista e ele vai me retornar a lista ordenada. Então o meu retorno vai ser uma lista do tipo double. Ele vai retornar uma lista de valores ordenada. O argumento vai ser a minha lista. Então, minha lista. Vou desmarcar aqui no label, selecionar aqui list e o tipo double. Para você fazer essa ordenação é muito simples. Você vai passar a sua lista. Então, estou definindo aqui o argumento minha lista. Ponto sort. O sort ele vai ordenar a sua lista em ordem crescente. Então, ponto e vírgula. E agora eu vou retornar return minha lista. Vamos checar se tem algum erro. Ele vai fazer essa verificação. Então, não temos nenhum erro. Vou salvar a função. Vamos voltar aqui na nossa aplicação. Chegando aqui, vamos selecionar a lista que acabamos de duplicar. Então, eu vou selecionar ela. Clicamos aqui nessa opção. Essa ordenação ela está sendo feita, né, através da variável que criamos, né, da AppState. E agora precisamos ordenar através da nossa função. Então, aqui em Value, eu vou clicar. Clico nessa opção e vamos navegar até Custom Functions. E aqui a gente vai encontrar ordenar lista. Vou selecionar. Vamos selecionar a nossa lista, então AppState, lista de valores, confirmo e clico novamente para confirmar. Vou salvar e agora vamos testar para ver se está funcionando. Nossa aplicação já fez o carregamento, então aqui nessa primeira lista a gente tem a lista padrão, que a gente está adicionando os elementos, e aqui embaixo a gente tem a nossa lista ordenada. Então eu vou adicionar aqui o valor 1 e automaticamente ele já vai ficar aqui, né, na primeira posição. Ele vai ordenar do menor para o maior, em ordem crescente. Aqui podemos ver que ele está ordenando na ordem que eu estou adicionando aqui. Então, por exemplo, se eu digitar aqui o valor 2, ele vai seguir na mesma sequência e aqui ele já está fazendo a ordenação. Então, um recurso muito simples, né, que facilita também você organizar as suas listas aqui no Flatflow. Até agora, os exemplos mostrados aqui foi utilizando a variável AppState, mas caso você queira fazer esse tipo de cálculo com um banco de dados externos, como por exemplo o Firebase, também é possível. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou estar utilizando também o Fluterflow no Windows porque eu acho o modo de teste mais rápido. Né? Então eu vou estar fazendo essa mudança a partir desse momento. Já estamos aqui no Windows, vou deletar essa list view aqui de baixo. Vou alterar também a minha ação desse botão. Eu vou clicar aqui para adicionar. Eu já tenho o Firebase aqui já configurado, é só você criar o projeto, bem simples. Eu não adicionei autenticação nem nada, somente criei o projeto. E vou adicionar aqui somente o campo valor. Ele vai ser adicionado lá no Firebase. O tipo dele vai ser tipo double. E somente isso que eu vou fazer. Já está tudo certinho, tudo configurado. Vou selecionar aqui o botão para adicionar a ação. Vou clicar aqui em Action. Vou deletar nessa ação aqui na parte superior. Vamos adicionar uma ação. E a ação que a gente vai adicionar vai ser para criar um documento lá no Firebase. Eu vou adicionar para criar. A coleção vai ser usuários, né? Users. O campo valor. Vamos selecionar aqui From Variable. E agora eu vou definir aqui o Edit State Text Field. Pois esse valor, né? Ele vai ser adicionado através do valor que eu digitar lá no campo de texto. Então vai ser somente essa configuração que a gente vai fazer. Eu vou clicar aqui para mover ele para cima. Então quando eu adicionar o valor, ele vai limpar, né, o nosso campo de texto. Vou fechar. Agora precisamos configurar a nossa lista para exibir os valores salvos lá no Firebase. Eu vou selecionar aqui o Homepage. Vamos adicionar uma Query Collection. A coleção é a Users, né, que só tem uma coleção. Vou selecionar. E ela vai trazer aqui uma lista de documentos. Não vou fazer mais nenhuma configuração. Vou clicar em confirmar. E aqui, no meu List View, eu vou clicar aqui no Generate Children from Variable. Aqui em Value, eu preciso alterar para que a gente consiga exibir, né, a nossa lista de documentos. Vou selecionar aqui, clico nessa opção, User Documents, clico aqui e vamos selecionar Map List, clico para confirmar e pronto. Essa é a configuração que a gente vai fazer aqui. Vou clicar para salvar, para a gente exibir somente os valores que foram adicionados lá no Firebase. Eu vou selecionar aqui o texto, clico nessa opção, Propriedades do documento e aqui vou selecionar Valor. Clico para confirmar.
Para finalizar, vamos adicionar a ação para deletar o valor. Então, eu vou adicionar uma ação, vou abrir aqui, vamos pesquisar Delete Document e vamos referenciar, né, a nossa coleção. Então, List Itens, e aqui eu vou referenciar a nossa coleção Uses. Seleciono ele, clico para confirmar e pronto, já estamos aqui com tudo configurado. Vamos testar para ver se está tudo funcionando. Então, antes dele finalizar o carregamento, eu vou selecionar aqui o Firebase, né? Podemos ver que não temos nenhum dado gravado. A nossa aplicação já fez o carregamento, então vamos adicionar alguns valores. Então pode ver que a partir do momento que eu vou adicionando, ele já está também adicionando aqui no Firebase. Pronto, já adicionamos os valores. Se eu quiser deletar, ele também já vai funcionar automaticamente. Vou inserir mais alguns. E pronto, deixar esses valores aqui adicionados para que a gente possa fazer agora as nossas funções. Vamos criar nossa função, então vou clicar aqui no Custom Code, vou adicionar. Já vamos definir o nome da função, então vai ser somar a lista Firebase. Vamos definir, né, o tipo de retorno, ele vai retornar double, vou desmarcar aqui no label, e vamos passar o argumento que vai ser a nossa lista. Desmarco no label, vai ser do tipo double, e aqui vai ser minha lista. E vamos marcar aqui também que ele é do tipo lista. A gente vai utilizar o mesmo código utilizado aí nas funções anteriores, então vou clicar aqui no Code Copilot e vou pedir para ele gerar uma função para somar os valores dessa lista. E eu vou colocar somar valores da lista. Vou clicar aqui, espero ele fazer o carregamento, e pronto, já gerou. Vou copiar a função, sim, verificar se tem algum erro, tudo certo, vamos salvar a função, e agora vamos testar. Clico na minha aplicação, vamos selecionar aqui o primeiro texto, precisamos alterar a nossa função, então clico aqui, clico nessa opção, Custom Functions, somar lista do Firebase, vamos selecionar a nossa lista de valores, ela vem aqui do User Documents, Map List, e aqui eu vou selecionar Get Document Property, e vamos selecionar aqui valor. Clico para confirmar, confirmo novamente. Então tudo pronto, já podemos exibir a soma total da nossa lista. Vou clicar aqui para atualizar. A nossa aplicação já fez o carregamento, então podemos ver que ele retornou aqui a soma total da nossa lista. Se eu adicionar aqui um valor, por exemplo, adicionar o valor 20, ele já vai automaticamente, né, fazer essa soma. Caso você queira exibir o maior valor dessa lista vindo do Firebase, também utilize essa mesma lógica. A gente já criou até uma função, vou clicar aqui no Custom Code, a gente criou uma função que exibe, né, o maior valor da lista. Vou procurar ela aqui, o maior valor da lista. A gente pode utilizar essa mesma função, então vou clicar aqui novamente na minha aplicação, vou selecionar esse texto aqui, Text Combine, né? Viemos aqui para alterar a função, então vou selecionar aqui Custom Functions, maior valor da lista, e agora eu preciso passar a minha lista. Eu vou clicar aqui para editar. E agora a gente vai selecionar aqui User Documents. Clico nessa opção. E aqui vamos definir Get Document Property. Seleciono. E aqui vamos selecionar o valor. Pode confirmar. Vamos clicar aqui para atualizar. A nossa aplicação já fez o carregamento e podemos ver que ele está exibindo aqui o maior valor dessa lista. É o valor 200, que é realmente o maior valor. Certo? Então, funcionando perfeitamente, eu vou deixar esse último exemplo aqui para que vocês possam fazer aí como exercício. Para finalizar, vamos somar uma lista de valores vindo através de uma API. Eu vou duplicar essa página, selecionar aqui Page API, certinho. Feito isso, a gente vai fazer a configuração da API. Eu vou estar utilizando essa API aqui, que é a API bem simples de cotações. Então vamos configurar. Vou clicar aqui para adicionar uma API. Vou colocar API cotações. Beleza, vamos colar a URL. Essa API ela vai retornar as cotações dos últimos 15 dias. Então, definir aqui, vamos testar para ver se está funcionando. Podemos ver que ela já retornou aqui a resposta. Eu vou pegar somente esse campo aqui, que é o campo da cotação do dia. Eu vou procurar ele aqui, é esse campo. Então, vou adicionar caminho. Vou definir aqui como cotação dia. Tudo certo? E vamos salvar a nossa API. Vamos adicionar aqui. Vamos selecionar aqui o scaffold. Ainda com o scaffold selecionado, vamos adicionar uma variável de página. Vai ser, vou definir lista API.
e o tipo vai ser string. Vamos marcar aqui que é uma lista e eu clico para confirmar. Clico nessa opção, vamos abrir, vamos adicionar uma ação, ou seja, quando ele fizer o carregamento da página, ele vai fazer uma chamada API e vai popular a nossa pageState, que foi a variável que a gente acabou de criar. Então vou pesquisar aqui API call, podemos deletar essa condição. Vamos selecionar API cotações, que foi a chamada que a gente está fazendo lá na API. E aqui a resposta é essa API resultado. Vou colocar aqui API resultado. Pronto. Vamos adicionar mais uma ação. Então aqui vai ser update pageState. Vamos selecionar aqui a nossa variável, né, que acabamos de criar, lista API. E aqui eu quero setar o valor. Ou seja, quando ele fizer a chamada API, ele vai popular o pageState com as informações. Vamos clicar nessa opção, vamos setar aqui a resposta da nossa chamada API, que é Action Output, API resultado. Então pronto, JSON Body, clico nessa opção Predefined Path, e aqui eu vou selecionar a cotação dia. Clico para confirmar, eu posso fechar. Agora para a gente exibir a lista, né, retornada lá da API, vamos selecionar aqui essa opção, clico aqui, e a gente vai exibir o pageState, lista API. Seleciono ela, clico para confirmar, vou salvar, vamos selecionar aqui o texto, clico nessa opção e é só clicar para confirmar. Ele está retornando aqui alguns erros, então vou remover esses combine stacks aqui, vou remover esse aqui também, e esse aqui, somar a lista. Vamos remover aqui o text field, porque agora ele vai retornar somente as informações da API, eu não vou precisar adicionar nada. Então agora vamos testar. Então, deletei tudo, vou clicar aqui para fazer o teste. Vamos aguardar. A nossa aplicação aqui já fez o carregamento, podemos ver que ela já retornou os valores, né, da nossa API. Então está funcionando. Agora a gente vai criar a função para fazer essa soma. Então vamos clicar aqui em Custom Code, vou adicionar uma nova função. Vamos definir o nome da função, então vou colocar aqui somar lista JSON. Antes de finalizarmos as configurações, vamos entender o contexto aqui da nossa função. Então, primeiramente, a nossa API, ela vai retornar um JSON, e esse JSON ele traz informações de texto, que são informações do tipo string. Então, a gente precisa fazer as configurações em cima desse retorno. Então, com base nisso, o tipo de retorno vai ser string, vou desmarcar essa opção, e o argumento vai ser a nossa lista. Eu vou colocar aqui o nome minha lista, desmarco no label, eu marco aqui islist, né? Ele é uma lista de string, é uma lista de informações em texto. Então podemos agora adicionar aqui o nosso código. Vou remover aqui esse comentário para a gente adicionar o código. Então novamente a mesma lógica, vamos adicionar a variável soma, do tipo double, ela vai iniciar aí com 0, essa variável vai ser responsável por receber, né, a soma dessa lista. Vamos adicionar novamente o nosso loop, que é o for. Eu vou fazer aqui toda a estrutura dele. Dentro do for, eu vou adicionar a variável temporária, que é do tipo string. Vai ser valor atual na minha lista, né? Ou seja, ele vai percorrer a minha lista. E aqui dentro vamos adicionar a seguinte instrução. Vai ser soma double.pass. E aqui dentro eu vou adicionar a minha variável valor atual. Ponto e vírgula. Então o que vai acontecer? A nossa variável valor atual, ela vai percorrer a nossa lista de valores, valor atual, e esse valor vai ser armazenado dentro dessa variável. Porém, antes ele vai fazer a conversão, porque aqui é um string. Ele vai converter de string para double. Então por isso que eu utilizo aqui o double.pass. Então ele faz a conversão e depois vai fazer a soma e adiciona, né, e armazena dentro da variável soma. Para finalizar, vamos adicionar o return soma. Porém, eu preciso converter essa variável aqui que está no tipo double para string. Então eu vou converter adicionando o toString. Vamos checar se não tem nenhum erro. Vou clicar nessa opção. Eu já fiz a verificação da nossa aplicação, não encontrou nenhum erro. Pode clicar em salvar a função. E agora a gente vai voltar aqui na nossa aplicação. Vou selecionar soma da lista. Vamos adicionar aqui mais um texto. E aqui eu vou selecionar a minha função. Eu venho aqui em Custom Functions, somar lista JSON. E aqui eu preciso repassar o
meu page state, que é a nossa lista API que a gente criou. Então, seleciona aqui, pode clicar em confirmar, e agora a gente vai fazer o teste. A nossa aplicação já fez o carregamento, podemos ver que ela já está exibindo a soma total da nossa lista. Ela retornou aqui o valor, 76,82. Caso você queira remover esse zero, mostrei um primeiro exemplo que você remove todo esse zero aqui, você faz uma formatação bem simples, e eu vou deixar aqui essas outras duas para você fazer como exercício e fazer o treinamento. É muito simples, quando você está trabalhando aqui com o JSON, é só você fazer a conversão. Quando for somar, converte de string para double, e quando for retornar, você converte de double para string ou de integer para string e assim sucessivamente. Com esse último exemplo a gente finaliza por aqui. Eu não trouxe nenhum exemplo com o Supabase porque ela é muito mais simples você fazer utilizando as views. Então você consegue fazer toda essa soma, todos esses cálculos e traz para cá somente o resultado. Então ficou muito mais simples do que utilizar as funções. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe seu like e até o próximo vídeo.